Quando não pude mais dirigir, perguntei à minha filha se eu poderia me mudar para mais perto. O marido dela disse: "Não estamos administrando um albergue para idosos. Dê um jeito." Ela desviou o olhar e disse: "Estamos ocupados demais para lidar com isso." Concordei. Então liguei para um corretor de imóveis, e o que fiz com os meus bens chocou a família. "Olá, eu sou o Joaquim. Tenho 74 anos agora, mas isso começou quando eu tinha 71 e morava em Campinas. Eu não estava planejando escrever isso, mas do jeito que as coisas aconteceram, isso ficou guardado dentro de mim por muito tempo. Talvez se eu disser em voz alta, ou melhor, escrever, eu pare de acordar às 3 da manhã pensando naquele telefonema. Então, aqui está. Perdi minha esposa, Lúcia, em 2018. Câncer de mama. Rápido, brutal. Foram 44 anos de casamento. Ela morreu em casa, segurando minha mão. Depois disso, as coisas ficaram tranquilas, não pacíficas, só vazias, silenciosas demais. Me saí bem no primeiro ano. Cuidei da casa, do jardim, paguei as contas e fui à Associação dos Veteranos Paulistas nas sextas-feiras. Conversava com os vizinhos de vez em quando, mas minhas mãos começaram a me incomodar. Artrite, e meus olhos, principalmente à noite, já não eram os mesmos. Certa manhã, bati em uma caixa de correio e saí de ré. Aquilo me assustou pra caramba. No dia seguinte, coloquei as chaves numa gaveta e nunca mais toquei nelas. Foi aí que as coisas começaram a ficar difíceis. Moro no interior. O supermercado mais próximo fica a 20 minutos de distância. Não tem ônibus nem Uber e você não pode chamar um táxi por aqui, a não ser que queira esperar 3 horas e pagar R$ 50. Então pensei, tudo bem, talvez seja a hora de me mudar. Nada grande, só algo menor. Talvez um apartamento perto da minha filha, Daniela. Ela é minha única filha, ela mora em Alphaville, a 3 horas a leste. Casada com um cara chamado Eduardo. Tem 2 filhos, casa grande. Ela é orientadora escolar. Ele trabalha com finanças, seguros ou algo assim. Vive se gabando de negócios e viagens. Não éramos muito próximos, mas conversávamos. Feriados, aniversários, encontros casuais. Depois que Lúcia morreu, Daniela veio ficar comigo por 2 fins de semana. Ajudou a embalar algumas coisas. Choramos um pouco. Depois, a vida seguiu seu curso. Enfim, pensei em ligar para ela e avisar que estava pensando em me mudar para mais perto. Não para morar com eles, só para perto. Pensei em irmos a alguns lugares juntos. Eu esperava que talvez ela gostasse. Esperei até o meio da tarde de domingo. Eu sabia que era quando ela costumava lavar roupa e ficar em casa. Ela respondeu um pouco sem fôlego. "Oi, pai, está tudo bem?" Sim, estou bem. Só queria te contar uma coisa." "Claro." E aí, eu disse a ela que não ia mais dirigir, que as coisas estavam ficando um pouco difíceis sozinho e que estava pensando em vender a casa, talvez me mudar para mais perto dela. Ela não respondeu de imediato. Então, ouvi ao fundo o marido dela, Eduardo, alto e claro, como se estivesse ao meu lado. "Não estamos administrando um albergue para idosos, Daniela. Ele entende." Meu coração parou por um segundo. Esperei que ela o repreendesse, dissesse alguma coisa. Me defendesse, ela não disse. Em vez disso, suspirou. Então, com a voz mais baixa, "Estamos muito ocupados agora, pai. As crianças, o Eduardo está trabalhando. Acho que não conseguimos lidar com isso. Como se eu fosse uma pilha de roupa para lavar ou um conserto de carro. Não fiquei bravo. Não gritei, só fiquei sentado ali, segurando o telefone. Olhei ao redor da sala, minha antiga casa, a parede que Lúcia pintou, o sofá que ela escolheu. De repente, tudo me pareceu estranho. Eu entendi. Eu disse, "Obrigado mesmo assim", e desliguei. Na manhã seguinte, liguei para um corretor de imóveis. "Oi", eu disse. "Estou pensando em vender. Você pode vir?" Cláudia veio naquela quinta-feira, uma profissional de 40 e poucos anos. Não fez muitas perguntas. Visitamos o imóvel.
Ela disse que estava em ótimo estado. Ia vender rápido, ela estava certa. Em 4 semanas, eu tinha um comprador. Um casal de aposentados que estava se mudando de Goiás para ficar mais perto do filho. Eles compraram à vista. Não contei para a Daniela que vendi. Por que contaria? Eu estava cansado de tentar me manter na vida de alguém que não me queria. Encontrei um pequeno apartamento de um quarto em Jundiaí. Um bom bairro, mais perto de médicos, com um supermercado a uma quadra de distância. Tudo o que eu precisava. Então, liguei para o meu advogado. Eu tinha um testamento. Tinha-o há anos. Tudo costumava ir para a Daniela. A poupança da casa, o caminhão, o seguro, tudo. Mas depois daquele telefonema comecei a pensar. Ela já tinha feito a escolha dela, então eu fiz a minha. Pedi ao meu advogado, Dr. Sérgio, para mudar tudo. Metade do meu patrimônio iria para um grupo local de veteranos, que constrói casas para idosos ex-militares. A outra metade para um programa para idosos em Campinas, que ajuda pessoas como eu, pessoas sem ninguém. O caminhão? Eu ainda não tinha decidido sobre essa parte. Mais ou menos 1 ano se passou. A vida estava tranquila, mas ótima. Fiz alguns amigos no centro para idosos. Havia Neuza, uma mulher doce, viúva como eu. O neto dela, Lucas, me ajudou a consertar uma pia com vazamento uma vez. Um bom rapaz. Vieram me ver, mesmo sem eu ter pedido. Então, uma noite, tive um derrame. Não me lembro de muita coisa. Acordei no hospital com uma enfermeira apontando uma luz nos meus olhos. Disseram que foi leve. Descobriram cedo. Mesmo assim, me assustou. Me fez pensar em como as coisas podem mudar rápido. Fiquei no centro de reabilitação por 2 semanas. Quando saí, fiz algo que não fazia há mais de 1 ano. Liguei para a Daniela. Ela a atendeu. Contei o que tinha acontecido, que eu havia tido um derrame, mas estava bem agora, que só queria que ela soubesse. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse: "Por que você não me ligou antes?" Eu não disse o que realmente queria dizer, que ela já tinha deixado claro o seu ponto de vista. Em vez disso, falei: "Você estava ocupada." Então, acrescentei mais uma coisa. Mudei meu testamento, Daniela. Ele não vai mais para você. O silêncio na linha era pesado. Você o quê? Ela respondeu: "Tenho pessoas me ajudando aqui. Pessoas que não me trataram como um fardo. São elas que vão ficar com o que eu tenho." Ela começou a chorar. Lágrimas de verdade. Eu não me sentia satisfeito. Não me senti cruel. Não senti nada. Só cansaço. Ela veio me ver 2 semanas depois. Trouxe flores, sentou-se ao meu lado e pediu desculpas várias vezes. "Pai, eu não sabia como dizer não ao Eduardo." Concordei, mas não falei muito. Ela foi embora depois de 20 minutos. Foi a última vez que a vi. Às vezes ainda recebo ligações. Ela deixa mensagens de voz. Eu as escuto, mas não retorno a ligação. Ainda não terminei a história. Porque o que fiz em seguida, o que planejei. Bem, digamos que quando o Dr. Sérgio, advogado responsável pelo espólio, fez os arranjos finais, todos tiveram uma surpresa. Depois da visita da Daniela, tudo ficou quieto novamente. Voltei à minha rotina. Consultas médicas, café da manhã no Café do Tonhão, centro de convivência para idosos às quartas-feiras. Neuza ainda me visitava. O neto dela, Lucas, começou a me levar para as consultas. Ele recusou dinheiro para gasolina. Apenas disse: "Você me lembra o meu avô." Eu estava me recuperando fisicamente. Mentalmente, porém, carregava um peso. Não exatamente ódio, mas como algo inacabado. 3 meses se passaram, então chegou a carta. Era do Eduardo, digitada. Nem sequer escrita à mão. "Joaquim, acho que houve um mal-entendido. Gostaríamos de rever o testamento. Daniela estava muito emocionada na última conversa de vocês e acredito que ela não tenha se expressado com clareza. Sempre nos preocupamos com o seu bem-estar.
Vamos jantar juntos algum dia e conversar sobre como seguir em frente como família. Sem desculpas, sem propriedade, apenas um absurdo corporativo. Eu não atendi. 2 semanas depois, Daniela ligou. Atendi dessa vez. Pai, ela disse, por favor, o Eduardo passou dos limites antes. Eu sei disso, mas estamos tentando. As crianças querem te ver. Essa parte me deu uma dor no peito. Eu não via meus netos havia quase 2 anos. Não disse não, mas também não disse sim. Ela tentou de novo. Estávamos pensando que talvez você pudesse se mudar para uma dessas casas de repouso perto da gente. Poderíamos nos visitar nos fins de semana. Quase ri. Eles não me deixavam morar perto deles, mas agora que farejavam dinheiro, estavam felizes em me colocar em algum lugar próximo, desde que não tivessem que lidar comigo eles mesmos. Vou pensar no assunto, eu disse, mas o que fiz em seguida foi ligar para o meu advogado. Podemos tornar o espólio ainda mais rígido? Perguntei. À prova de balas? Ele disse que sim. Reescrevemos tudo de forma tão rígida que nem um bando de tubarões famintos conseguiria rasgá-lo. Dei minha caminhonete ao Lucas. Não estava no testamento. Simplesmente assinei o título de propriedade. Tá falando sério? Ele disse com os olhos arregalados. Sério mesmo, eu respondi. Você fez mais por mim em 6 meses do que algumas pessoas fizeram numa vida inteira. Neuza descobriu e tentou me dar uma caçarola para agradecer. Eu disse que poderia me agradecer se me deixasse ensiná-la a jogar pôquer na quinta-feira seguinte. Então, outra reviravolta aconteceu. Eu estava no meu apartamento quando recebi uma ligação da recepção. Uma mulher estava lá embaixo pedindo para subir. Não disse o nome, eu neguei. 2 horas depois, alguém bateu na minha porta. Era a Daniela. Sem maquiagem, cabelo preso. Parecia que não dormia há dias. Desculpa, disse ela no segundo em que abri a porta. Eu nunca deveria ter deixado ele falar com você daquele jeito. Ela entrou sem esperar. Pai, estou com medo. Estamos em apuros. O Eduardo perdeu muito dinheiro em alguns negócios. Ele não admite, mas acho que está perto da falência. Lá estava, o verdadeiro motivo. Ela tentou me abraçar. Eu não me mexi. Não estou aqui por dinheiro, sussurrou ela. Juro que eu simplesmente errei. Sentei-me, deixei-a falar. Ela chorou. Contou que a casa deles estava submersa, que o Eduardo estava apostando. Sim, apostando, e tentando esconder isso com perdas em investimentos. Quanto ele perdeu? Perguntei. Mais de 300 mil reais. Soltei um assobio baixo. Ela se encolheu. Não disse nada por um tempo. Apenas fiquei olhando para a TV. Não estava ligada. Então perguntei. Você veio aqui para me pedir ajuda? Ela desviou o olhar. Não, respondeu. Não exatamente, assenti. Levantei-me, fui até a cozinha e me servi de um copo d'água. Daniela, eu disse, passei a vida inteira protegendo você, dando tudo o que eu tinha. Quando precisei de ajuda, tudo o que pedi foi para estar perto de você. Não para morar com você, nem para pedir dinheiro emprestado, só para não ficar tão sozinho. Ela começou a chorar de novo. Eu não a impedi. Não sei se vou te perdoar, eu disse. Ainda não. Talvez nunca. Eu sei. Ela sussurrou. Depois foi embora. Na manhã seguinte, Eduardo ligou. Eu não atendi. Ele deixou uma mensagem de voz. Disse que queria esclarecer as coisas. 2 dias. Depois descobri uma novidade. Eduardo estava tentando entrar em contato com o meu advogado. Ele apareceu no escritório e pediu uma reunião para discutir ajustes familiares. A recepcionista o dispensou. Meu advogado, Dr. Sérgio, me ligou logo depois. Você fez bem em fechar isso, disse ele, e agora eu tinha certeza de que não se tratava de culpa. Era ganância. Mas eu ainda não tinha terminado, porque tinha mais uma ideia, mais uma jogada. E isso garantiria que eles nunca vissem 1 centavo, mas veriam o que perderam. 2 semanas depois da visita da Daniela, bateram à minha porta.
Era a Neuza. Ela tinha uma expressão preocupada. "Você pode se sentar", disse ela. "Acabei de encontrar sua filha na farmácia." Levantei uma sobrancelha. "O que ela estava fazendo aqui?" Perguntou ao farmacêutico sobre suas receitas. Aquilo me atingiu em cheio. Nunca dei o nome da minha farmácia para a Daniela. Nunca contei nada a ela sobre meus remédios. Ela não me visitou nenhuma vez enquanto eu me recuperava do derrame, mas agora estava subitamente preocupada com minhas receitas. Disse que estava verificando se havia interações perigosas nos seus medicamentos. Mas não foi sutil. Parecia mais que ela estava procurando informações. Agradeci a Neuza e fiquei pensando nisso pelo resto da tarde. Por volta das 18h, liguei para a farmácia, pedi que colocassem um cadeado de privacidade no meu arquivo e dei uma lista de nomes que não deveriam receber nenhuma informação sobre mim, em hipótese alguma. Daniela e Eduardo estavam no topo da lista. No dia seguinte, recebi uma ligação do síndico do prédio. Ele disse que alguém estava tentando fazer perguntas sobre mim no saguão. Sobre minha saúde, se eu recebia visitas, se eu tinha parentes, listados para caso de emergência. Não dei nenhuma informação a ela, ele me disse. Mas achei que você deveria saber. Eles estavam circulando, não porque não me viam, mas porque esperavam que eu caísse morto e deixasse o cofre destrancado. O que eles não sabiam é que eu não estava apenas trancando, eu estava transformando a maldita coisa em uma mina terrestre. Naquela semana, conversei com meu advogado novamente. Perguntei a ele quais eram as opções legais para deixar uma declaração em vídeo como parte da execução do meu testamento. Ele sorriu e disse: "É bem possível. Já preparamos tudo. Filmamos no escritório dele uma tomada, sem roteiro, só eu olhando para a câmera. Não gritei, não insultei, apenas contei o que aconteceu quando pedi ajuda. O que ouvi Eduardo dizer ao fundo, o que Daniela não disse, o que aconteceu em seguida e por que tomei as decisões que tomei. E então eu disse isso. Se você está assistindo, significa que eu fui embora. O que significa que é tarde demais para fingir. Você teve a chance de ser minha filha quando eu precisei. Em vez disso, deixou seu marido me tratar como um velho vira-lata e virou o rosto. É por isso que você não vai ganhar nada, nem dinheiro, nem bens, nem segundas chances. As pessoas que me apoiaram quando era preciso, foi para lá que tudo foi parar. Você vai receber uma carta. Pronto." Inclinei-me para a frente, olhei para a câmera e disse: "Da próxima vez que alguém lhe pedir ajuda, espero que pense neste momento. Espero que fique na memória. Um mês depois, recebi um pacote de um remetente desconhecido. Dentro, havia um panfleto brilhante, um centro de bem-estar com aparência de luxo, falso em Alphaville, um serviço particular de atendimento a idosos, mensalidades na casa dos R$10.000, um logotipo chamativo, fotos chamativas e um folheto que parecia mais um anúncio de clube de campo do que de uma instituição de cuidados. Dentro havia um bilhete escrito à mão. Este poderia ser um bom lugar para você, se ainda estiver procurando. Nós ajudaríamos com o depósito. Eduardo e Daniela nem assinaram. Com amor, apenas nomes. Não respondi. Em vez disso, tomei outra atitude. Entrei em contato com um jornalista local que escreve uma pequena coluna sobre cuidados com idosos, distanciamento familiar e planejamento para o fim da vida. Contei a ele a minha história, cada detalhe. Omiti os nomes, mas contei a cidade, os fatos e o que fiz com meu patrimônio. Ele publicou a coluna intitulada "O que minha filha me ensinou sobre morrer sozinho e viver nos meus termos." A coluna ganhou força. Foi compartilhada no Facebook centenas de vezes. O Centro de Idosos postou no mural. A Associação dos Veteranos Paulistas imprimiu cópias para a sala de espera. Lucas veio e disse: "Senhor, o senhor meio que viralizou, eu só assenti." Então, uma semana depois,
recebi uma mensagem de voz da Daniela. A voz dela estava trêmula. Pai, eu li o artigo. Alguém me encaminhou. Eu não sabia que o senhor ia fazer algo assim. Isso me disse tudo. Ela não lamentava que eu tivesse vivido aquilo. Estava chateada porque as pessoas soubessem. Eu só quero conversar, disse ela. Por favor, me ligue de volta. Não liguei, porque ainda não tinha terminado. Eu tinha uma última surpresa, planejada. Algo que ela nunca previu, não só para ela, mas para o Eduardo também. E quando a situação começasse, eles entenderiam exatamente como é ser tratado como um problema. Um mês depois que o artigo circulou, comecei a receber cartas e e-mails também, embora eu não os use muito. Mensagens de estranhos, alguns mais velhos, outros mais jovens, me agradecendo por dizer a verdade, por falar quando ninguém mais o faria. Uma mulher disse que sua filha parou de ligar para ela depois da primeira cirurgia cardíaca. Outro homem contou que o filho só o visitava para perguntar sobre herança. Percebi quantas pessoas passam pela mesma coisa que eu, esquecidas, ignoradas, usadas. Foi aí que tomei a decisão final. Veja bem, eu nunca contei a Daniela sobre a fundação. Depois que alterei meu testamento, comecei a construir algo com o Dr. Sérgio e um amigo do Centro de Idosos, que era contador de uma organização sem fins lucrativos. Criamos o Fundo Lucelar, em homenagem à minha falecida esposa. É um fundo privado de caridade criado para apoiar idosos que foram abandonados pela família. Tornamos isso público há apenas alguns meses. A imprensa local noticiou. Alguns programas de rádio ligaram para perguntar se eu daria uma entrevista. Mantive. Segredo até terminar. O problema? Listamos Eduardo e Daniela pelo nome na matéria da fundação. Não para humilhar, mas para explicar por que esse fundo precisava existir. Dissemos a verdade. Eles não aceitaram bem. Daniela apareceu na minha porta uma semana depois. Eu podia ouvi-la chorando antes mesmo de abri-la. Pai, por favor, eu imploro. O Eduardo perdeu o emprego. Estão indo atrás da casa. Estamos nos afogando. As crianças não entendem o que está acontecendo. Acham que você está bravo com elas. Essa doeu. Eu amava meus netos, mas não ia deixar a culpa me puxar de volta para o fogo. Por que você está aqui agora? Perguntei. Ela olhou para cima com os olhos vermelhos. Porque não temos para onde ir. Assenti lentamente. Abri mais a porta, não para deixá-la entrar, apenas para que ela pudesse ver como eu estava agora. Mais magro, mais lento, mas ainda de pé. Você já teve alguém, eu disse, mas quando pedi para ficar perto de você, você se afastou. Agora você quer ficar perto de mim por causa do que eu tenho. Ela escondeu o rosto nas mãos. Desculpa, sussurrou. Eu acredito em você. Respondi, mas isso não muda o dano. Então eu disse a ela algo que exigiu cada gota de força que eu tinha. Estou fazendo uma última doação. Já foi aprovada. Uma doação de R$200 mil para um programa local que ajuda mães solteiras a cuidar de seus pais idosos. Ela levantou a cabeça bruscamente. Espera aí. O quê? Não é para mim. Eu disse que é para mulheres que fizeram o que você não fez, mulheres que abriram espaço. Ela desabou ali mesmo na escada. Deixei-a chorar, mas não a consolei, porque meu trabalho agora não era salvá-la. Meu trabalho era proteger o homem que eu ainda não tinha sido. As consequências vieram rápido. Eduardo pediu falência. Descobri pelos registros do tribunal local, que são públicos. A casa deles foi listada para execução hipotecária. Daniela teve que se mudar para a casa dos sogros, os mesmos sogros que ela sempre jurou serem controladores e frios. Não celebro a dor deles, mas também não me sinto mal. Eles nunca foram feitos para serem punidos. Foram feitos para aprender. E aprenderam. Recebi um cartão da minha neta Emma 6 meses depois. Apenas um desenho num bilhete. Mamãe diz que você está bravo. Sinto sua falta. Foi isso que me quebrou. Guardo esse cartão na minha gaveta.
Talvez um dia eu entre em contato com ela diretamente. Talvez, mas ainda não, porque a verdade é que ainda estou me recuperando. Lucas vem me visitar toda semana. Trabalhamos com rádios antigos na garagem que alugo perto do meu apartamento. Neuza traz sopa quando meus joelhos doem. O grupo da Associação dos Veteranos Paulistas batizou uma ala do novo projeto habitacional em homenagem a mim e a Lúcia. Minha filha e o marido dela perderam meu dinheiro. Eu encontrei paz. Era esse o negócio, e se eu tivesse que fazer de novo, teria ligado para aquele corretor antes. Agora me diz, se você estivesse no lugar do Joaquim, faria o mesmo com o seu testamento e família? Por quê? E você acha que a relação entre filhos e pais idosos mudou muito nos últimos tempos? Como você vê o papel da família nesse cuidado? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir. E se inscreve no canal, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.